Olá a todos, o curso de hoje é sobre saneamento básico e recursos hídricos, direitos e responsabilidades, dentro do eixo drenagem urbana. E o tema da aula é gestão integrada das águas urbanas. Eu sou Demetrios Jung Gonzalez, sou arquiteto e urbanista, especialista em direito urbano ambiental, mestre em arquitetura e doutor em planejamento urbano e regional. Então, as bacias hidrográficas são definidas a partir da Lei Federal número 9433, de 1997, que é a chamada Lei das Águas, ou Lei de Recursos Hídricos, que tem toda uma inspiração francesa nessa Lei das Águas, e essa lei institui a Política Nacional de Recursos Hídricos brasileira. Também estabelece toda a gestão dos recursos hídricos no Brasil, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e os instrumentos de gestão, como os comitês de bacia hidrográfica e os planos de recursos hídricos. A lei ainda traz, a lei ainda traz toda a criação do sistema de gestão de recursos hídricos dentro das agências de bacia, comitês de bacia. Os comitês de bacia hidrográfica são aqueles mais conhecidos por toda a população. Toda a bacia hidrográfica acaba tendo um comitê de bacia hidrográfica. O mais antigo deles é o Comitê Sinos, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Lá no final dos anos 80 ele foi constituído, mas acaba organizando a lei como um todo, qual é o sistema, os direitos, deveres e responsabilidades de cada um dos órgãos dentro do sistema de recursos hídricos. A lei ainda define como se dá a política de recursos hídricos num âmbito global, no âmbito nacional, e também define que a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela é a responsável por controlar o sistema de recursos hídricos brasileiro. A ANA ela teve seu nome modificado a partir da Lei Federal 14.026 de 2020, se constituindo na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Além disso, e finalizando, a Lei Federal 9433, ela define a obrigatoriedade da existência de planos de bacia hidrográfica. O que são esses planos de bacias hidrográficas? São justamente planos diretores, planos regionais, que fundamentam e orientam a ocupação, o uso dos recursos hídricos. Elas implementam toda a política nacional de recursos hídricos e acabam definindo quais são os usos possíveis para aqueles recursos hídricos. Seja um uso de consumo humano, uma dessedentação animal, agricultura, ou também demais usos industriais, dentre outras possibilidades. Tanto ela diz o plano de bacia, qual é a possibilidade de consumo dos recursos hídricos, como qual é o efluente, o esgoto, que pode ser lançado conforme a classe de cada um dos rios, córregos ou mananciais. A lei dos recursos hídricos ainda traz, no artigo 33, quem é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, constituindo-se pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Agência Nacional de Águas, na lei ainda está a Agência Nacional de Águas, não Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacia Hidrográfica, demais órgãos de poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, cujas competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos, e as agências de água. Geralmente, a gente tem grande parte dos estados terminando o Sistema Nacional de Recursos Hídricos nos comitês de bacia hidrográfica. São poucos os estados que têm as agências da água, que são justamente as agências que definem o método de cobrança. Eu vou lá, eu retiro 1 litro de água de um córrego, quanto que eu tenho que pagar por esse 1 litro de água. Então, ainda existem poucas agências de água, elas estão mais localizadas no Sudeste, um pouco no Nordeste, mas efetivamente elas ainda são muito incipientes em âmbito nacional. É importante também ressaltar que, segundo o próprio artigo 1º da Lei 9433, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementar as políticas nacionais de recursos hídricos. Desculpa.
Enquanto que nós temos diversos municípios cortados por uma, duas, três bacias hidrográficas, o sistema, né, o planejamento que pode, o que não pode dentro daquela bacia hidrográfica, ele tem que se dar no âmbito da bacia hidrográfica, né? Mesmo municípios que têm um, dois, três, cada parte, né, do município, ou o município como um todo, tem que atender ao plano da bacia hidrográfica do rio A, do rio B e do rio C. É muito importante isso, até porque no saneamento como um todo, e aí como a gente vai falar ao longo desse curso sobre drenagem, a questão, o planejamento, a regionalização, as possibilidades são em volta da bacia hidrográfica. A própria Lei Federal 11.445 de 2007, que é a Lei do Saneamento, que ela foi depois modificada pela Lei 14.026 de 2020, ela define, né, o que seriam os serviços de drenagem, né, como que os serviços de drenagem se organizam dentro do âmbito do saneamento como um todo, que contempla água, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, e o manejo de drenagem, e a drenagem e o manejo de águas pluviais. Então, no artigo 2º, a lei traz lá no inciso 4º, que os serviços públicos de saneamento básico são prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: disponibilidade nas áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza, fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, proteção do meio ambiente, à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Então, como conceito, a Lei Federal do Saneamento, a Lei 11.445, né, e obviamente essa redação se deu a partir da Lei 14.026 de 2020, define o que é um serviço de drenagem e manejo de águas pluviais. Além disso, a própria lei, no artigo 3º, traz, novamente, que a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas são as atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção, retenção para amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas, obviamente, a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Então, a lei do saneamento, ela praticamente busca, né, esse conceito do que seria a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, praticamente constituindo na questão de coletar e destinar, né, obviamente, todo o ciclo da drenagem, mas desde a coleta até a destinação final, e, obviamente, dentre a coleta e a destinação final, toda a manutenção, fiscalização e limpeza dessas redes. Eu gosto sempre de frisar, né, que o saneamento, embora a gente esteja trabalhando o saneamento como um setor de infraestrutura, né, e não um setor industrial, mas ele é muito correlacionado ao ciclo PDCA, né? O que é o ciclo PDCA? O ciclo PDCA é uma organização, principalmente das indústrias, né? Ele surgiu dentro de um foco de produção correta dentro das indústrias, mas que se a gente for trazer isso para o saneamento, funciona muito bem, né? Como é que funciona muito bem? O PDCA nada mais é do que o planejar, né, que é o P, que é justamente a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, e aí já tem um pouco do que a gente falou hoje, né? A questão dos planos diretores, planos municipais de saneamento básico, planos de bacia, planos regionais, planos estaduais, planos nacionais, né? E esses planos, infelizmente, eles hoje ainda não conversam todos entre si, né? Às vezes a gente tem planos que um acaba criticando o outro, acaba não assimilando o outro, que é justamente a parte do plan, né? A parte do P. O D é o do, é o fazer, né, a gestão do dia a dia, que nada mais é do que o contrato com o prestador ou serviço municipal, né, seja de água, de esgoto, de resíduos e ou de drenagem, né, são aquelas entidades, aqueles organismos que acabam executando o saneamento no dia a dia. O C é justamente o trabalho de regular, fiscalizar, controlar, monitorar, que nada mais é do que tu ter aquela pessoa, aquele órgão que diz, olha, tu não está cumprindo as metas que estão lá estabelecidas no teu plano municipal de saneamento básico. E o ACT, né, que é o agir propriamente dito, poderia se encaixar a criação da própria lei municipal de saneamento básico
e a definição da política urbana de saneamento. Né? O que significa política urbana? Onde eu quero chegar neste meu município? Então, no caso de drenagem, um município que sofre com cheias constantes, a política urbana ela deve organizar todo esse sistema dentro do município, e esse sistema deve estar organizado em decretos, leis, dentre outras formas legais, para que justamente todo o ciclo PDCA funcione. O que a gente observa, né, infelizmente, é que esses planos, né, essa área do plan do ciclo PDCA, ela nem sempre funciona muito bem, né? Nós deveríamos ter um plano diretor urbano, né? Um plano diretor urbano é o maior plano de uma cidade, né? O Estatuto da Cidade acaba definindo o plano diretor urbano como o instrumento de definir o zoneamento urbano e a política urbana de desenvolvimento. O Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um dos planos setoriais do próprio Plano Diretor Urbano, os planos de bacia hidrográfica e o Serviço de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, desculpa, deveria estar ali no meio, justamente contemplado por esses três e ou outros planos. Ao longo do curso a gente ainda vai ver o Plano Diretor de Drenagem Urbana, que é um plano mais setorial, mas todos esses planos deveriam conversar, deveriam se integrar e justamente poder organizar o serviço de drenagem urbana nas cidades. Obviamente, a drenagem urbana, ela somente vai funcionar nas cidades quando a gente tiver todas as questões urbanísticas, ambientais, a política de recursos hídricos e o próprio saneamento resolvido em cada um desses planos. Ela não vai funcionar se um plano acaba puxando para um lado, outro plano acaba puxando para o outro, vai acabar não tendo uma política adequada de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. E essa gestão das águas urbanas, né, especialmente porque grande parte dos problemas de drenagem se dá por falta de planejamento urbano, um zoneamento urbano errado, né, acabaram ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas. Essa gestão das águas urbanas, ela deve estar toda gerida pelos planos, né? Talvez do ciclo PDCA, a área mais importante é o plan, né? É o planejar efetivamente, mas também depois a gente tem que acompanhar, monitorar, fiscalizar se esses planos estão funcionando. Agora, o plano diretor urbano, ele acaba sendo o plano principal, porque é ele que vai definir todo o zoneamento urbano e todas as possibilidades de ocupação. Um exemplo, temos uma área de planície, uma área totalmente próxima de um córrego. Aquela área, se aquele rio acaba extravasando, o rio transborda e tudo, aquela área não pode ser ocupada. Isso tem que estar previsto aonde? No plano diretor urbano. Agora, já está ocupada, né? Então, já há ocupação, não temos mais o que fazer. O plano diretor urbano também deve estar diretrizes do que fazer a respeito dessa ocupação, e o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico vai dar definições e diretrizes sobre a questão da drenagem urbana, sistema de proteção contra cheias, se for necessário, dentre outras opções. Além disso, a gente tem que e a Lei Federal 14.026 traz isso muito claro, uma necessidade de integrar não somente os planos entre si, desculpa, mas o saneamento e os recursos hídricos. Né? Então, no momento que a gente traz ali o saneamento com a água, esgoto, drenagem, resíduos, apoiado, né, discutido em torno do planejamento urbano, e, ao mesmo tempo, tendo todas as metas definidas, né, indicadores, e as leis e a gestão organizadas, tu acaba trazendo uma possibilidade de preservação maior dos recursos hídricos. Né? No momento que a gente se abastece daquela água que ali está naquele recurso hídrico, e depois a gente joga o nosso efluente tratado naquele recurso hídrico, e além disso, né, em momentos de grande chuva, a gente joga a nossa água pluvial naquele recurso hídrico, nós temos que ter uma noção de que essa integração cada vez é mais fundamental.
né? Não se pode ignorar qualquer questão de recursos hídricos quando a gente está lidando com saneamento e principalmente quando a gente está lidando com água, esgoto e drenagem em si. Cabe destacar, né, conforme eu já havia comentado, que os 4 eixos do saneamento são todos descritos, fundamentados e organizados na Lei Federal do Saneamento, na Lei 11.445, e, obviamente, os direitos, deveres e as funções de cada um dos órgãos do saneamento estão previstos na Lei 11.445, enquanto todos os órgãos, direitos, deveres em relação aos recursos hídricos estão na Lei 9.433, né? São leis separadas, mas que no momento que traz a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, nessa integração ela mesma, né, tendo o seu corpo técnico todo para discutir recursos hídricos e saneamento, a gente observa uma necessidade total de integração entre esses 2 eixos de discussão. É bom também destacar, né, como é que funcionam os planos municipais de saneamento básico, os planos municipais de saneamento básico, também chamados de PMSBs, né, e agora, pela Lei 14.026, também existem os planos regionais de saneamento básico, baseados na regionalização do saneamento. Eles são planos setoriais, né, eles são planos setoriais que focam nessa prestação de serviço de saneamento, desculpa, nessa prestação de serviço de saneamento, mas efetivamente eles são planos que buscam a integração entre os eixos do saneamento, porque a gente sabe que se a gente for trabalhar em caixinhas, né, vamos trabalhar com água, com esgoto, com drenagem, com resíduos, tá, mas e aí? Eu tenho que limpar uma boca de lobo, isso é drenagem, isso é resíduo, né? Não, mas eu tenho que jogar o meu esgoto no rio, tá, mas esse esgoto é cloacal, é pluvial, né? Então, há uma integração entre os eixos do saneamento e o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele define, ele delimita qual é a parte competente para cada um dos eixos ou não, né? Aquilo que faz parte de mais de um eixo, né? Então, as etapas da elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico, elas nada mais são do que um diagnóstico, um prognóstico, e finalizando um ato legal, né? Esse ato legal ele pode ser um decreto ou pode ser uma lei autorizativa, mas é um plano que se constitui basicamente por metas, indicadores e qual é a definição de cada utilização, né, de cada eixo dentro de uma cidade. No caso dos planos regionais, a mesma situação, né? Água, esgoto, resíduos e drenagem, aí abarcando não somente um município, mas 1, 2, 3, 4, 5, até 300 municípios, como já está ocorrendo aí pelo Brasil. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele tem uma função primordial de organizar, definir indicadores e metas para o acompanhamento por parte, principalmente das agências reguladoras e demais órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunais de Contas, dentre outros. Aqui temos uma pequena bibliografia indicada a respeito do tema, e obrigado, e até o próximo curso.